Fala galera, bem-vindo ao canal Crypto News BR, meu nome é Guilherme Augusto. Hoje a gente vai falar sobre a origem dos NFTs, para você ter uma ideia aí do contexto de como que foi que surgiu essa tecnologia, como que surgiram os NFTs. Esse vídeo está muito legal, assista até o final, mas já deixa o like, se inscreve, que aí você fica por dentro de tudo que acontece no mundo das criptos. Já falei um vídeo, já gravei um vídeo, já tá aqui no canal, já deve ter subido, vai aparecer o card dele em algum lugar aqui da tela, falando sobre o que são os NFTs. Então, se você ainda não sabe, assiste primeiro o que são, depois você volta para as origens, porque eu acho que esse vídeo talvez fique um pouco complexo se você não souber o que é um NFT. Mas vamos lá. Os NFTs, eles bombaram no ano de 2021, eles foram eleitos, ou melhor, a palavra NFT foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Collins. Isso mostra aí o quanto os NFTs bombaram no ano de 2021. Então a gente vai falar um pouco sobre onde surgiu, quando surgiu essa tecnologia, quais foram os primeiros NFTs, as primeiras experiências com NFTs, e o vídeo está muito massa, assiste até o final. Então vamos lá. A primeira experiência que a gente tem em registro aí dos NFTs são as moedas coloridas. Vem lá do ano 2012, 2013, que eles começaram a explorar esse conceito de moedas coloridas dentro da rede do Bitcoin. Foi uma pessoa, é um cara na verdade, o nome diferente culturalmente fez pensar que era uma mulher, mas é um cara. Yoni Assia, ele escreveu no blog sobre a possibilidade de identificar bitcoins vindos de uma transação Gênese, porque a blockchain é pública, e aí ele podia criar novas moedas, ou ele na verdade ia identificar aqueles satoshis que surgiram daquela moeda, daquele bitcoin Gênese, daquela transação Gênese. E essas novas criptos, esses novos satoshis derivados dessa transação de Bitcoin, eles poderiam representar ativos como propriedade, como cupons, inscrição, colecionáveis. Essa ideia foi, sim, tipo o início do que a gente conhece hoje como NFTs, que foi a identificação de moedas. Eles utilizaram esse termo, essa terminologia, moedas coloridas. Eu vou até colocar aqui na tela uma coisa muito massa. Tá vendo aí quem foi que participou, né, dessa discussão das moedas coloridas, Vitalik Buterin, lá em 26 de novembro de 2013, ele já estava fazendo artigos sobre as moedas coloridas. Eventualmente o cara foi lá e desenvolveu só a Ethereum apenas, mas enfim, o cara já começou a discutir as moedas coloridas ali também. Então esse foi o início, marcação das moedas de Bitcoin para você derivar essas moedas e fazer identificação para colocar propriedades, inscrições representando ativos reais. Você tem como fazer isso, porque a blockchain do Bitcoin ela é pública. Então, esse foi o início. Depois de algum tempo, surgiu a Counterparty. A ideia dessas moedas coloridas, ela abriu espaço para criações em cima da rede do Bitcoin. Então, o pessoal identificou um potencial muito grande nisso, nessa identificação dessas moedas que pudessem representar ativos reais. Então, em 2014, três caras, Robert Dermody, Adam Krellenstein, ou Frankenstein, você pode chamar do jeito que você quiser, e Ivan Wagner criaram a Counterparty, uma plataforma financeira peer-to-peer, né, um protocolo de internet open source distribuído em cima da rede do Bitcoin. E isso possibilitou aí a criação de ativos digitais. Eles criaram até uma corretora descentralizada usando essa plataforma e começaram a fazer um jogo de troca de memes também usando essa tecnologia. Então, a ideia de se utilizar a rede do Bitcoin, utilizar moedas identificadas em cima da rede do Bitcoin, derivou aí uma outra coisa totalmente nova que esses caras criaram, que permitia criação de ativos digitais. Depois, ainda em 2014, a gente tem aí um artista chamado Kevin McCoy, que ele criou o que muitos chamam de primeiro NFT, e eu faço questão de mostrar isso para você. Na verdade, ele foi mintado na blockchain da Namecoin em 2014, 3 de maio de 2014. Vou mostrar para você que belo NFT foi esse aqui, você tá vendo aí? Se não ficar bom aí pra vocês verem, minha esposa barra editora vai colocar aí de um jeito legal. Tá aqui o NFT, ó. Isso aqui é o NFT. Eu play de novo pra você ver que belo NFT nós temos aqui. Isso aqui é igualzinho aquela parada do Windows Media Player. Você tocava música e ficava parecendo uma parada meio psicodélica assim.
Tipo isso. Então, o cara criou isso. Ele criou isso, tá? Vamos dizer que ele criou. Ele não copiou do Windows Media Player, não. Ele criou isso, subiu na blockchain da Namecoin em 2014. Esse NFT ele foi recriado depois, ele subiu na rede do Ethereum, agora em 2021, e pasmem, ele foi vendido pela casa de leilões da Sotheby's por 1,4 milhões de dólares apenas. Eu não vou converter em reais, que é para você não chorar, mas essa bela obra de arte foi vendida aí por 1,4 milhões de dólares. É o que muitos dizem que foi o primeiro NFT. Aí depois disso a gente teve o Spells of Genesis, que é um jogo na plataforma da Counterparty. Então você vê que a Counterparty aí tá bombando, os caras estão bombando mesmo. Criaram aí o que a gente pode chamar de primeiro game que colocou os ativos digitais em blockchain. Era um card game tipo Magic the Gathering. Você que é nerd sabe o que é Magic. Tipo Yu-Gi-Oh!, tipo, sei lá, outro jogo de cartas, Pokémon de cartas, entendeu? Trunfo, boa, Super Trunfo, o brasileiro conhece a Super Trunfo. Então, é um jogo tipo isso. Foi o primeiro ICO, né? Initial Coin Offering também, que foi uma das coisas que mais destruiu as criptomoedas na queda de 2018, 2017. Mas foi um projeto bem audacioso, tinha a própria moeda nativa, os Bit Crystals, né? E até um ponto importante, essa empresa, a Counterparty, fez parceria em 2016, eu acho, 2016, para lançar um jogo já famoso, Force of Will, no mundo cripto. Esse jogo já era tipo o quarto jogo mais famoso dos Estados Unidos, né? Atrás de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E aí eles lançaram esse game, Force of Will, no mundo cripto. Então a Counterparty tá funcionando até hoje. Mas ainda em 2015 surge um outro jogo também bastante importante a gente mencionar, que é o Etheria. É um mundo virtual no qual os caras poderiam comprar aí os tiles, que são tipo pedaços de terra. Então foi meio que o primeiro jogo que teve investimento imobiliário na blockchain. Você podia farmar para ganhar blocos, construir coisas, tipo Minecraft, talvez. O criador, Cyrus Edison, diz que foi o primeiro jogo verdadeiramente NFT, tipo o NFT raiz. O criador diz isso, né? Tem alguma discussão sobre isso, né? Mas o fato é que foi realmente o primeiro mundo virtual descentralizado com essa relação aí de investimento imobiliário, talvez, no mundo das criptomoedas. E aí o pessoal não se aquietou e resolveu fazer o seguinte, se tem ativo digital na internet, a gente tem que pôr memes nessa parada. Foi quando eles criaram o HairPep, que já era um meme famoso e também subiu na plataforma da Counterparty. É um sapo, estou colocando aí na tela uma foto muito famosa do sapo Salvador Dalí. Tem um nome para essa obra, mas eu esqueci. Vou mostrar aqui para você. Se eu não conseguir jogar esse GIF, você vê ele aqui. Tá vendo, né? Essa beleza. Também uma obra de arte muito famosa. Significa muito para os nossos tempos a gente evoluir de Salvador Dalí para o HairPep. Com o crescimento da Ethereum, aí, o HairPep começou a bombar muito. Eles começaram a ser negociados lá também, na rede da Ethereum, quando um Ethereum valia 19 dólares, diga-se de passagem, em março de 2017. Hoje vale muito mais, né? Aí o Bitcoin, outra tristeza, Bitcoin 1267. Queria estar no mundo cripto nessa época, mas não estava, beleza, continuo bem. Tô bem com isso, tô em paz. Em 2017 veio uma coisa que realmente mudou um pouco o jogo, que foram os CryptoPunks, foi um dos primeiros sucessos aí dos NFTs. Um cara chamado John Watson e o Matt Hall, fundadores da Larva Labs, criaram os CryptoPunks. Eles também lançaram coleções famosas logo em seguida. Hoje a gente já conhece essas coleções famosas, que são os Meebits e os Autoglyphs. Mas falando sobre os CryptoPunks, eles eram uma coleção de 10 mil personagens únicos, totalmente diferentes entre si. O nome do projeto é em homenagem aos Cyberpunks que começaram, né, a criação do Bitcoin e tal. E, curiosamente, o token padrão de NFT ele ainda não existia nessa época de 2017. É até legal a gente fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco sobre os tokens de NFTs da rede da Ethereum. Só para você entender um pouco dessa parte tecnológica, tá? Eu não acho que compensa a gente fazer um vídeo exclusivo só para isso,
mas é só para falar para você. Os tokens aí, alguns padrões de tokens da rede da Ethereum. A gente tem o ERC20, que é um token fungível padrão da rede da Ethereum. Se você não sabe o que é fungível, porque você não assistiu o vídeo de NFTs, tá aqui no card, vou colocar de novo, pra você não perder essa chance. Assiste o vídeo primeiro, o que são NFTs. É o token padrão da rede da Ethereum. Aí você tem o ERC721, que é um padrão para NFTs, que ele representa um ativo único, que não pode ser substituído ou dividido. É um ativo totalmente original e totalmente único. E aí depois eles criaram o ERC1155, que é um token de NFTs também, mas que permite que você crie vários ativos únicos. Então você cria, na verdade, 10 mil edições que são iguais. Isso funciona na plataforma para a plataforma da Vive, por exemplo, que tem colecionáveis que são várias edições iguais, mas com um número de série diferente. Isso funciona para as músicas, por exemplo. Você pode pensar, pô, como é que o Kings of Leon lançou um álbum de NFT se o NFT é um arquivo único, um ativo digital único? Não, tem esse token que ele consegue criar várias cópias de um mesmo ativo digital. Então você tem tipo 1 milhão de músicas, 10 músicas ou 10 obras de arte. Esse token da rede da Ethereum permite isso. Saímos então desse parênteses dos tokens da Ethereum, só para você entender um pouco isso. E a gente vai para o CryptoKitties, que foi, eu acho que o que mais fez bombar os NFTs ainda em 2017. É um jogo baseado em blockchain, os CryptoKitties, está aqui na tela, os gatinhos muito bonitinhos. Permite que os jogadores criem, adotem e troquem os gatinhos virtuais. Na nossa linguagem, eles são o Tamagotchi. Essa é a verdade. Gatos já são o rei da internet, então você pode imaginar que depois que eles lançaram os CryptoKitties, popularizou muito, cresceu muito. Reportagem nos maiores jornais do mundo. Gatinho sendo vendido por $100 mil. E aí o time da empresa estava trabalhando no projeto em 2017. E aí estava rolando um hackathon da rede da Ethereum, então tipo, eles conseguiram lançar o jogo num momento muito propício, porque estava muito em evidência esse hackathon da rede da Ethereum, as pessoas da comunidade da rede da Ethereum estavam muito envolvidas e eles lançaram o jogo numa época muito boa. Então, resumindo, os CryptoKitties junta gato com internet, sucesso. A empresa, ela até criou depois uma empresa derivada chamada Dapper Labs, que é a responsável pelo NBA Top Shot, que é um dos NFTs famosos aí, que vendem lances de NFTs, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, e da criptomoeda Flow também. Então, isso bombou muito os NFTs, os CryptoKitties bombaram muito, o jogo ainda está ativo, tá? Se você quiser experimentar os CryptoKitties, você vai comprar por menos de $100 mil, aliás, mas não tem mais o mesmo hype, mas ainda está funcionando. Mas depois do lançamento dos CryptoKitties e de toda a repercussão que isso teve, viralizou e tal, como eu falei, reportagem no jornal, os anos seguintes foram anos de expansão. Teve muita disseminação da tecnologia, do que são NFTs e tal, do mercado de cripto, que na verdade o mercado de cripto até passou por uma baixa naquele período, mas várias empresas surgiram nessa época para somar esse ecossistema aí. As principais foram dentro da rede da Ethereum. A gente teve a MetaMask, os marketplaces de NFTs, que foi a OpenSea, a Mintable e a SuperRare. Então, esses anos seguintes foram anos de expansão, né? Tudo relacionado aos NFTs cresceu bastante. E aqui vale também algumas menções importantes de projetos famosos de NFTs. A gente tem aí os Bored Ape Yacht Clubs, que não dá para não falar desses caras, na verdade. Criaram em abril de 2021 por um grupo de 4 caras pseudônimos: Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato Ketchup e No Sass. Então esses 4 caras criaram uma coleção aí de 10 mil colecionáveis digitais únicos da rede da Ethereum. Os Bored Apes é uma das coleções mais famosas aí, o pessoal das celebridades adotou bastante. Eminem, Stephen Curry do basquete, Jimmy Fallon, Mark Cuban, o Steve Aoki, o DJ, o Neymar, o Shaquille O'Neal, várias celebridades mesmo entraram no mundo dos NFTs com esses Bored Apes. Cresceu ainda mais agora no ano de 2021, né? E alguns já foram vendidos até por $2 milhões. Também não dá para deixar de falar do Axie Infinity, que também cresceu bastante aqui no ano de 2021,
que é um jogo criado pela Sky Mavis. Foi criado em 2018 e aqui também é importante isso, a própria plataforma da Vive, né, a Ecome, ela surgiu em 2018, os caras começaram a entrar em desenvolvimento em 2018, muito por conta do que eu falei. Depois dos CryptoKitties, houve uma disseminação muito grande, muitas empresas surgiram, uma delas foi a Sky Mavis, que criou o jogo do Axie Infinity. Teve uma valorização aí de 20.000% só agora nesse ano de 2021. É um jogo bem semelhante ao Pokémon, que introduziu muitas pessoas nesse sistema de Play to Earn, onde você joga e ganha dinheiro. Você ganha uma criptomoeda que ela é valorizada pelas pessoas do jogo, e aí você consegue jogar e ganhar dinheiro usando esse ecossistema aí do jogo, né? Então o token AXS, que é o token de governança, valorizou bastante. Outro projeto que também se destacou muito foi o NBA Top Shot, já mencionei aqui também. É um projeto criado pela NBA em parceria com a Dapper Labs, que a Dapper Labs que foi que criou os CryptoPunks, né? Até a propósito, uma coisa que eu esqueci de falar sobre os CryptoPunks é que eles foram mintados de graça. Então eles deram os CryptoPunks de graça para 10 mil pessoas e o CryptoPunk já foi vendido também por milhões de dólares, vários mil reais ou vários mil dólares. Tem CryptoPunk aí de 200 mil dólares e tal. Então os caras começaram de uma forma bem humilde e tornaram a empresa muito grande. Eles deram, imagina só, você ganhar uma parada dessa, é tipo você ganhar $1 milhão, simplesmente. Isso numa época onde os NFTs estavam começando, né? Hoje você já tem que comprar, já pagar um valor um pouquinho mais caro, né? A maioria desses projetos eles estão lançando com um valor de $200, $400. Mas vamos voltar a falar do NBA Top Shot, né? Eles lançaram agora no final de 2020, uma plataforma onde os fãs de basquete compram e vendem os moments, né? Que são jogadas exclusivas e licenciadas pela NBA. Então o pessoal consegue ser dono dessas jogadas e trocar com outros fãs de basquete. Eles totalizaram, só para você ter uma ideia do potencial desse mercado, $205 milhões em apenas 5 meses de operação, só vendendo esses colecionáveis digitais aí que tem números de série e tal. E uma coisa importante é que esses arquivos, esses lances, moments que eles lançam na plataforma, eles têm uma tecnologia que impede que eles sejam upados no YouTube ou em qualquer outra plataforma de vídeo também. E aí é importante mencionar uma das plataformas que eu mais gosto, que é a plataforma da Vive, que ainda está em fase inicial, eles lançaram no final de 2020, é pouco conhecido ainda, que é um marketplace de NFTs licenciáveis que trabalha com várias marcas muito famosas. Aí a gente tem Marvel, Disney, Coca-Cola, DC Comics, Cartoon Network, Universal, tem quadrinhos da Marvel, para quem é nerd e gosta, artistas famosos também. Então eles até fizeram uma parceria massa que foi com a Designer Con, eles lançaram vários colecionáveis que ajudou bastante vários artistas e tal, popularizou muitos artistas dessa Designer Con, que é um evento muito famoso lá nos Estados Unidos, e eles fizeram essa parceria, lançaram os NFTs exclusivos que você comprava tipo por $60 e logo em seguida ele já estava valendo $400. Então o pessoal que gosta de coisa desses colecionáveis entrou de cara nessa plataforma, mas ela ainda está começando. Tem um showroom virtual na plataforma onde você consegue exibir os seus NFTs para outras pessoas, você consegue mostrar esse showroom e mostrar a tua coleção. E aí tem colecionável muito massa também, esse do Mickey, que é a primeira animação da Disney, que foi o Steamboat Willie, que é um desenho que você pode até assistir se você tiver assinatura da Disney Plus, ele tá lá. Primeira animação com som da Disney, tá lá como formato NFT. Não vou dizer quem tem. Não vou dizer quem tem o Steamboat Willie, mas muito massa mesmo. E uma das coisas mais legais são os quadrinhos. Eu sou nerd, eu gosto de quadrinhos, leio quadrinhos. E ter o quadrinho colecionável em formato digital também é muito massa. Uma das coisas que mais valorizou na plataforma da Vive, só para você ter um exemplo, foi o quadrinho número 1 da Marvel, Marvel Comics 1939, 48 mil edições da capa tradicional, e você comprava ela por $7 e ela já chegou a valer, hoje eu acho que ela está em $530, se eu não me engano. Então, tipo, um investimento que você comprou por $7 e hoje está valendo muito mais. E o curioso disso, dos quadrinhos,
é que muitos quadrinhos, especialmente os antigos, você quase não encontra mais em versão física. Esse quadrinho, por exemplo, da Marvel número 1, acho que devem ter menos de 50 edições deles, porque é muito velho. Então ele não conseguiu ser preservado ao longo do tempo. E a edição digital, pô, ela é muito exclusiva por conta disso. Você quase nem tem mais a versão física do quadrinho número 1 da Marvel. Então, tipo, por aí você tira o tanto que isso é massa. Eu acho muito massa. Não sei o que você acha. Põe aí nos comentários a sua opinião. Pra gente finalizar e setar tudo. Os NFTs, eles surgiram lá em 2013 como uma forma de identificar criptomoedas dentro da rede do Bitcoin. E eles foram evoluindo até se tornar uma indústria realmente já agora, desde 2018 na verdade, com a popularização dos CryptoKitties, porque juntou gatinho na internet, você já deve imaginar. Bombou muito, viralizou e hoje a gente tem esse ecossistema bem pujante, muito novo ainda, tá? Ele é muito novo, mas já tem muita oportunidade. Então a gente está vendo o nascimento de uma indústria, na verdade, de uma indústria nova. É igual eu falei no meu vídeo sobre os NFTs, que são NFTs, aliás. Os NFTs, eles são hoje como o Bitcoin era em 2013, uma parada que já tinha algumas pessoas que conheciam, já tinha algumas pessoas que já mexiam, mas que ainda não tinha crescido tanto, e eu acho que a gente vai ver um crescimento muito maior dos NFTs a partir de agora. Muitas pessoas criticam os NFTs, elas falam, mano, isso não tem valor nenhum, eu acho que isso não tem utilidade nenhuma, mas o valor ele é subjetivo. Não adianta você colocar a sua medida de valor em alguma coisa, sendo que outra pessoa pode ter uma medida de valor totalmente diferente. Então, valor, você tem que considerar que isso é subjetivo. Então, uma pessoa que é fã de um jogo pode achar muito massa investir a grana e comprar um NFT dentro de um jogo, ou comprar um colecionável do Batman ou do Mickey, como os que eu mencionei aqui, ou comprar um Bored Ape, que é uma coisa ultra exclusiva. Esse valor depende de cada pessoa. Não adianta você colocar o seu valor nisso. Isso vai variar mesmo de pessoas para pessoas. Então, valor, cara, é subjetivo, não adianta você tentar colocar o seu para outras pessoas. E uma outra crítica também que o pessoal faz bastante a respeito dos NFTs é a questão ambiental. Eu não vou ter tempo de tratar isso de forma muito aprofundada aqui no vídeo, mas eu só quero falar o seguinte. Realmente, os NFTs da rede da Ethereum, a Ethereum ainda é uma rede Proof of Work, mas ela está migrando para um consenso de Proof of Stake, que é um consenso que não tem esse gasto energético. E as outras plataformas de NFT, então, nem se fala. Binance não tem esse gasto energético. Solana também é Proof of Stake. Cardano, Proof of Stake. Cara, a gente vai falar de outras plataformas aqui, Phantom, enfim. A maioria dos outros projetos aqui que estão lançando NFTs de infraestrutura de contratos inteligentes, eles já são de Proof of Stake. Então não tem mais nenhum outro saindo que seja Proof of Work. E a própria Ethereum está deixando o consenso de Proof of Work. Mas só para deixar um dado aqui para você, a rede da Ethereum ela consome menos do que a rede do Bitcoin. E a rede do Bitcoin globalmente ela consome 0,04% de energia e emite 0,1% de carbono no planeta anualmente. Esses são os dados de 2020, ainda não temos os dados de 2021. Então, o pessoal critica muito falando que está destruindo o planeta, que o NFT está destruindo o planeta, mas se a gente for colocar isso em dados, essa porcentagem é muito pequena. O que eu mais vejo são pessoas de indústrias relacionadas ao NFT, tipo pessoas de museus ou artistas que não estão ganhando dinheiro com NFT. O que eu mais tenho visto são pessoas que estão sendo afetadas por essa inovação e que estão falando mal da inovação dos NFTs. Uma das críticas que eu vi recentemente foi justamente isso, o pessoal de um museu, literalmente era isso, era a página do museu reclamando dos NFTs, mas os NFTs empoderam artistas de uma forma diferente. Então o artista ele consegue lançar sua própria arte individualmente, sem precisar de nenhum outro intermediário, utilizando a plataforma do NFT, o marketplace, né? Ele pode lançar isso na OpenSea, ele pode lançar isso na Rarible e tal, então ele consegue ganhar dinheiro de forma independente. Isso acaba incomodando algumas pessoas. Claro que não é garantido que ele vai fazer muita grana utilizando essas plataformas, mas isso trouxe uma independência para esse cara. Então muitas empresas, muitas pessoas que dependem desse sistema estão reclamando bastante. Então a gente precisa também tomar muito cuidado com essas críticas. Eu acho que eu abordei bastante sobre a história dos NFTs.
E eu quero trazer aqui a mesma reflexão que eu trouxe no vídeo que eu falo o que são os NFTs, que é o seguinte: o pessoal que fala mal dos NFTs hoje é o mesmo pessoal que falou mal dos esportes quando eles explodiram uma década atrás, e hoje os esportes são uma das indústrias mais pujantes, aí, uma das indústrias de entretenimento mais populares do mundo inteiro. Então o pessoal criticou bastante os esportes, mas eles se tornaram uma indústria bilionária, e eu creio que os NFTs seguem nesse mesmo caminho. Mas eu quero saber a sua opinião também. Coloca aí nos comentários o que você acha dos NFTs, se você já conhecia os NFTs de muito tempo atrás, desde a época dos CryptoKitties ou não, se você começou a conhecer isso agora. Já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal, que a gente vai falar mais sobre NFTs, assim você fica por dentro de tudo que acontece, não só no mundo das criptos, mas também no mundo dos NFTs. Então, finalizamos o vídeo, um abraço e até a próxima.